Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, Júlio aqui, vou trazer todas as notícias do Vasco de hoje, vou também repercutir aqui a decisão da Libertadores aqui entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras, cara, tem polêmica aí como sempre tem, e cara, vou te falar a minha opinião sobre um jogador aí que deveria ter sido expulso e ganhou o prêmio da Conmebol, é inacreditável isso. Mas é verdade, parece mentira, mas é verdade. Tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino, deixa seu like, me ajude aí. Se inscreva no nosso canal, eu vou soltar a vinheta aqui e eu volto já. Dia 9 ou 10 de dezembro deve acontecer o anúncio oficial em relação à nova parceria do Vasco com a Nike. A gente começa aqui falando de toda a polêmica aí da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Vocês sabem que teve jogo no sábado, infelizmente o Flamengo se consagrou campeão mais uma vez, só que teve um lance, cara, que mudaria toda a história do jogo e foi nesse lance aqui que eu estou mostrando agora para vocês, a entrada criminosa, ao meu ver, criminosa a entrada do Eric Pulgar em cima do Bruno Fux, zagueiro do Palmeiras, era para ter sido expulso e isso mudaria toda a história do jogo. Fora a arbitragem totalmente polêmica e tendenciosa ao Flamengo, claro que resultou infelizmente com um título, mais um título aí deles aí, isso faz também a gente refletir, cara. O Vasco tem que voltar a ganhar títulos. Voltar a ser gigante? Não, porque nunca deixou de ser gigante, mas tem que, mais rápido possível, voltar a ganhar títulos. Porque títulos te dá torcedores, e torcedores te dão dinheiro. Então, o Vasco tem que voltar a ganhar títulos, voltar a ser quem ele sempre foi, quem nunca deixou de ser, só que tem que ganhar títulos. Agora vamos falar aqui de Daniel Gonzalez. Segundo o portal El Cancha CL, o Vasco teria interesse na contratação de Daniel Gonzalez, zagueiro. Eu estou aqui com a informação dele aqui para vocês. Zagueiro, segundo o Scout Vasco, também junto com o El Cancha CL, vinculou essa notícia aí junto ao Vasco, de que o Vasco teria interesse nesse zagueiro para 2026. Esse portal Vasco teria interesse na contratação desse jogador para 2026. Eu fui apurar essa informação, por enquanto não tive respostas concretas em relação a essa negociação desse jogador, desse zagueiro que o Vasco tem possível, entre aspas, interesse para reforçar a equipe em 2026, lembrando que o Admar Lopes já está buscando reforços para 2026, se antecipando em relação a contratações do Vasco, porque a janela desse ano vai ser junto aí com o início da temporada de janeiro de 2026, do ano de 2026, então vai ser até um pouco difícil contratar antes do início da temporada de 2026. Vamos falar agora do provável time do Vasco contra o Mirassol amanhã. O jogo é amanhã, tá bom, gente? Então eu vou falar aqui a provável escalação. Se vocês estiverem achando estranho ou olhando aqui para baixo, é porque eu estou olhando no celular para poder falar essa escalação do Vasco para vocês. Vamos lá. Provável escalação do Vasco contra o Mirassol. Deve manter a base da mesma equipe. Inclusive não tem novidades aí, pelo menos até o momento, em relação ao time titular, que deve ser esse aqui. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, André Gomes e Ryan. Uma atenção aqui com o Thiago Mendes, que sentiu um desconforto, mas foi um desconforto nada grave ali. No final do jogo contra o Internacional, saiu, foi substituído pelo Hugo Moura, só que não treinou, inclusive ele treinou hoje, normalmente não apresenta aí nenhuma lesão, até pelo menos ao momento ele não apresenta nenhuma lesão aí constatada, então é um jogador que surpreendeu no jogo contra o Internacional, porque não vinha tendo oportunidade e pode se titular aí novamente contra o Mirassol, Vasco que precisa pontuar para poder ficar livre de qualquer chance de rebaixamento e para mirar o G8, né, que dá vaga aí na pré-Libertadores do ano de 2026. Vamos falar do novo fornecedor de material esportivo, que já tem data aí
tem duas possíveis datas aí para poder estrear. Já está sendo gravado material para divulgação de um novo material esportivo. Vocês sabem, a Nike vem divulgando internamente aí as datas que foram vazadas. Dia 9 ou 10 de dezembro deve acontecer o anúncio oficial em relação à nova parceria do Vasco com a Nike, contrato de 7 anos que deve render ao longo desse período e em royalties de venda mais de 300 milhões de reais aos cofres do Cruz Maltino. Enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, surgiu mais uma informação e eu vou trazer essa informação agora aqui para vocês em primeira mão. O Vasco acaba de esgotar o setor norte do estádio do Maracanã para a semifinal, na verdade, contra o Fluminense, que acontecerá em breve. Então, ingressos do setor norte estão esgotados. Vai lotar. A torcida do Vasco em peso está comprando os ingressos. E eu já digo para você, cara, se tu não comprou o ingresso ainda, tá perdendo tempo. Corre logo para comprar porque vai acabar. Já aproveito aqui para deixar o seu agradecimento, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e fico por aqui. Até a próxima. Fui!